Olá, meu querido, tudo bem? Mais uma vez juntos, eu, você e o blog dos concursos, não é assim? Então, hoje, a nossa aula é sobre crase. Dá uma olhadinha em nosso material. Vê aqui. Olha só. O que é a crase? Crase é o fenômeno. Quando eu junto esses dois A's, surge esta união aqui em cima, ó, de laranja, tá vendo? Essa união, então, é a crase. Presta bem atenção. Vamos fazer uma pequena anotação no material? Vamos lá? Crase é o fenômeno. Marca aí. Vou colocar bem grandão, tá? Este primeiro A é uma preposição. Aí você agora diz assim, vem para mim um pouquinho. Quem é que dá essa preposição? Ora, se você trabalha com crase, você trabalha com regência. Regência é o emprego correto de uma preposição. Para existir a regência, você tem que ter um termo regente e um termo regido. O termo regente será um nome ou um verbo. E é este termo regente que ditará a preposição a. Detalhe, preposição a. Vê aqui novamente. Tá vendo aqui? Preposição a, tá certo? Vamos lá. A minha preposição é exigida pelo termo regente, marca, que pode ser um nome ou um verbo. Já este a, que aqui aparece, pode ser ou um artigo, tá? Ou um pronome demonstrativo. Cuidado com isso aí, tá certo? E, obviamente, que se eu tenho o termo regente, eu também terei o termo regido. E este termo regido tem que ser uma palavra feminina para o emprego do a enquanto artigo ou enquanto pronome demonstrativo. Desta união, a preposição a, artigo ou pronome relativo, surge este sinal que chamaremos então de acento grave, tá? Crase é o fenômeno, ou seja, é a união. Então, você tem que prestar bastante atenção. Existe uma regra que é chamada de regra base. Essa regra vai facilitar com que você, então, trabalhe a crase para saber se o emprego está correto ou não. O que é que diz essa regra? Vamos embora? Se eu tenho uma palavra feminina, eu irei trocar a palavra feminina por uma masculina, tá certo? Se diante da masculina aparecer ao, isso quer dizer que a feminina traz crase. Se diante da masculina aparecer o, a feminina sem a crase. Na prática, presta bem atenção. Iremos à praia juntos. Troca, vamos ver? Vamos trocar praia e vamos colocar museu. Vamos lá? Iremos ao museu juntos. Perceba, se eu troco a feminina pela masculina e diante da masculina aparece ao, a feminina trará crase. A outra construção, então, me diz o seguinte, olha só. Visitarei a praia. Vamos trocar? Vamos ver? Vamos trocar mais uma vez praia por museu. Vamos substituir aí. Então, visitarei o museu. Se diante da masculina apareceu o, a feminina, então, não trará crase. Mas aí o que é que você tem que dar bastante atenção? Existem construções que nos dizem o seguinte, olha só. Eu tenho a crase, que é chamada de obrigatória. Tenho aquela que é chamada de facultativa. E aquela que é chamada, então, de proibida, tá? Muita atenção nesta crase facultativa. Por que isso? Ela me diz que se eu tiver quero uma vida igual à tua vida. Olha só. E na próxima questão eu digo isso. Quero uma vida
igual à tua. Então, bastante atenção nestas construções. Por que isso? Quando eu tenho uma crase facultativa, ela me diz que eu posso utilizar ou não e está certo. Mas, na verdade, eu tenho que prestar atenção principalmente nessa relação. Um dos casos de crase facultativa é com pronome possessivo, feminino. E, na verdade, eu tenho que prestar atenção porque quando eu digo quero uma vida igual à tua vida, perceba que o pronome acompanha o substantivo. Então, além de ser um possessivo feminino, ele tem a função de um pronome adjetivo. Já aqui abaixo, quando eu digo quero uma vida igual à tua, perceba que o substantivo já não aparece. Então, a função do pronome é de pronome substantivo. O que vai acontecer? Se o nosso pronome tiver a função de adjetivo, a crase sim é facultativa. Porém, se vier com função de substantivo, gente, este emprego é obrigatório. Muito cuidado com isso aí, tá certo? A próxima questão ainda é em referência à crase facultativa, tá? Ele diz assim, olha só. Com até também é facultativo. Então, muita atenção, porque a banca vai tentar te derrubar. Por que isso? Quando eu tenho o até, para que seja facultativo, esse até tem que me dar a ideia da expressão, da locução, né, até a. Porque se esse até me der a ideia de inclusive, não é mais facultativo. Passa então a ser obrigatório. Muito cuidado com isso. Olha só. Primeiro, vou marcar aqui. Então, primeiro, ele chegou até a esquina. Olha aí. Segundo, na formatura, Homero Júnior fez homenagem à mãe, ao pai e até a diretora. Prestem bem atenção. Vamos lá. A banca, então, pode me dizer assim: o termo sublinhado que aparece na linha 4 pode receber a crase ou acento grave ou não, mantendo-se a correção e o sentido, da mesma forma que acontece na linha 16. Presta bem atenção. Quando eu digo ele chegou até a esquina, subtende-se que ele chegou até a esquina. Aparece aqui a nossa locução. O que vai acontecer? Aparecendo a locução, esta crase é realmente facultativa. Se eu uso, está certo. Se eu não uso, está certo também. Mas perceba, na formatura, Homero Júnior fez homenagem. Quem faz homenagem faz homenagem a preposição a artigo crase, a mãe. Ao pai, olha só, diante da palavra masculina apareceu ao, a feminina tem crase, e até a diretora. Se a banca te disser que este acento grave é opcional, gente, muito cuidado. Por quê? Porque o meu até tem valor de inclusive. É uma palavra denotativa. Na formatura, Homero Júnior fez homenagem à mãe e ao pai e até, inclusive a diretora. Então, não é opcional, e sim obrigatória. Cuidado com isso aí, tá certo? Muito cuidado nessas duas questões, principalmente nessa relação de crase facultativa, tá bom? Diz também que com pronomes, a nossa crase, o emprego, né, pode ser opcional, pode ser obrigatório e pode ser proibido.
Então, presta bem atenção. Quando é proibido, é regra geral. Vou colocar aqui, ó, RG, regra geral, tá? Quando é proibido, é regra geral. Mas, se nosso pronome for tratamento, tá bom? Senhora, senhorita, dona e madame, cuidado com esses dois últimos, porque precisa de um determinante. Quando for pronome relativo, o qual, aliás, a qual e as quais. E quando for, então, pronome demonstrativo, tá certo? Quais, aquele, aquela e aquilo. No mais, bastante atenção. Como é, então, que eu vou aplicar essa construção na prova? Vamos ver? Na oração, pode-se levar à construção, vamos marcar aqui, pode-se levar à construção de diferentes tipos de sistema. O emprego do acento indicativo de crase é facultativo. Olha só será facultativo com o até a, não é? Com o possessivo feminino com valor de adjetivo, aquele que acompanha, ou com nomes de mulher. Se ele diz pode levar, quem leva, leva algo a. Olha aí o emprego da preposição. A preposição com a, artigo de construção, então ocasiona a crase. Regra base, troca a construção aí por edifício. Podem levar ao edifício de diferentes, não é? Então, se eu troco algo a, se eu troco a feminina pela masculina aparece ao, a crase não é facultativa, a crase é obrigatória. Perceberam? Então, a questão está errada. Continuando, no trecho, agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo. O que é que ele me diz? A substituição de o indivíduo por a pessoa tornaria obrigatório o emprego do acento grave indicativo de crase. Então, vamos ver o que é que ele diz. Quando ele diz assim, agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo, se eu troco o indivíduo e ponho a pessoa, vamos fazer aqui bem do ladinho, o que diz a você que este a é uma preposição é exatamente o verbo pertencer. Aquilo que pertence, pertence a alguém. Não é assim? Ora, por que não acontece o acento grave? Porque para a existência de tal acento, eu preciso de um a preposição mais um a artigo. O que aqui, agrupamento familiar e social, ao qual. O que aqui, puxa, é um pronome relativo, tudo bem. Mas para receber o acento indicativo da crase, este que deveria aceitar artigo. O único pronome relativo que aceita artigo é a qual e as quais. Portanto, a nossa alternativa está errada. Muito cuidado com questões que merecem atenção. Por que isso? O CESP é uma banca gramatiqueira. Ela vai tentar, então, derrubar o candidato em cima de uma regra. Se você não se aprimora, se você não estuda, então, provavelmente você vai perder uma questão boba, tá certo? Você, então, que acompanha o blog dos concursos, seja bem-vindo, seja bem servido. Até a próxima aula.